A partir da próxima quinta-feira, o transporte coletivo de Taubaté vai contar com 15 novos ônibus, todos adaptados com plataforma elevatória para cadeira de rodas e que vão atender 4 linhas da cidade. Ao todo, a ABC Transportes adquiriu 25 novos veículos para cumprir o contrato de concessão que prevê a renovação da frota e também o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público que cobra a acessibilidade em todos os ônibus. A entrega total dos novos veículos deve ser feita até o final de abril. Atualmente, a frota da ABC é composta por 82 ônibus que transportam por dia cerca de 33 mil passageiros em 24 linhas no município. 2 casos de febre amarela que estavam sendo investigados pela Prefeitura de Caçapava foram confirmados na cidade. Os pacientes, um homem de 35 anos e outro de 28, se recuperaram bem e já foram encaminhados de volta para casa. Eles não haviam sido imunizados e a suspeita é de que tenham contraído a doença durante uma pescaria. A vacinação segue em 8 unidades de saúde do município. Os agentes da Secretaria de Saúde de São José dos Campos já estão nas ruas da cidade para vistoriar mais de 12 mil imóveis à procura de larvas e possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os dados de casa em casa devem ser coletados até o final deste mês. Esta é a segunda análise de densidade larvária que o município realiza neste ano. Eles estão à caça novamente. De casa em casa, vasculham quintais à procura de larvas do Aedes aegypti. O trabalho é minucioso, nada passa despercebido, incluindo os ralos, que recebem larvicidas. O local que tem mais larvas, maior quantidade de criadores, é feito o trabalho em cima dessas áreas, fazendo o controle desse criador, a eliminação desses criadouros. Cerca de 12.500 imóveis serão vistoriados em São José dos Campos nesta segunda ADL, análise de densidade larvária do ano. Já é o número suficiente para proporcionar uma ideia de como está hoje a infestação em São José dos Campos. 79 agentes distribuídos em 8 equipes trabalham no levantamento que vai até o dia 30 de abril. O objetivo é identificar os bairros onde o Aedes aegypti está mais presente e traçar estratégias de combate e prevenção. Se você deixa a água parada ali, é lógico que ele vai vir, ele vai te pegar. Isso é normal. Nem esse negócio, não vai entrar na minha casa. Não, tem que entrar. Tem que deixar elas ver. Entendeu? Isso aí é muito importante. Na análise realizada em janeiro, o índice de infestação ficou acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. Para cada 100 imóveis vistoriados, foram encontrados 1,4 recipientes com larvas do Aedes aegypti. O resultado colocou a cidade em estado de atenção. E olha, aqui no Jardim Satélite, este carro abandonado no meio da rua se transformou num criadouro de mosquito. Dentro do veículo havia pneus com água parada, repletos de larvas. Toda semana ligando no 156, toda semana liga e gera um número de protocolo, a gente volta a cobrar e a prefeitura não faz nada. E hoje está para aquilo que vocês viram, os pneus cheios de água, cheios de larva. A gente vai levar essas larvas para análise e vai fazer um relatório para passar para a área responsável de trânsito, né? Aí, conforme eles vão fazendo, abre o processo para ser retirado desse carro. A última epidemia de dengue em São José dos Campos aconteceu em 2015, quando mais de 14.400 pessoas ficaram doentes. Ano passado, houve 438 registros. Este ano, 107 casos já foram confirmados, sendo 87 autóctones, contraídos no próprio município. Mas o Aedes aegypti também transmite a zika, a febre chikungunya e a temida febre amarela, o que aumenta a preocupação. Que todas as pessoas pensem isso todos os dias. É preciso eliminar os criadouros. Isso é uma mudança de hábito que eu acho que tem que ser mantida para sempre. Por isso, a melhor forma de prevenção é não deixar água parada. Um cuidado que Dona Maria de Jesus toma todos os dias. Na planta eu vou lá e ponho aquele pouquinho que tem ali, aí eu dou aquela limpada direitinho. A caixa d'água é bem tampadinha, tudo bem tampadinha lá em cima. E é isso que todo mundo tem que fazer, não é isso? É isso que todo mundo tem que fazer. Exemplo, né? E chegou a hora do nosso Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes.
Taubaté possui pouco mais de 2.000 hectares de áreas de preservação permanente e, além do rio Una, tem também 2.604 nascentes. Esse é o resultado do mais recente mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E para falar sobre esse trabalho e os seus desdobramentos, nós recebemos aqui no estúdio a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Taubaté, Heloísa Martins. Boa noite, muito obrigada pela participação, Heloísa. Boa noite a todos. Heloísa, qual o estado que se encontraram essas nascentes que foram mapeadas? Elas estavam conservadas ou não? É importante esclarecer em que áreas elas estão inseridas, áreas privadas? Então, as nascentes, elas encontram, a maior parte delas, né? A gente está falando aí de 2.604 nascentes, o que já é bastante, é um município bastante irrigado. Elas se encontram, a maior parte delas, na zona rural. Então, portanto, dentro de propriedades privadas, né? O mapeamento, ele foi feito por um sistema de mapeamento, né? Por imagens, então a gente consegue ter uma ideia do estado de preservação delas. Algumas são mais preservadas, outras precisando de muita intervenção para recuperação. E é de responsabilidade dos proprietários dessas áreas, né, os cuidados e a preservação dessas áreas, dessas nascentes. Mas a gente sabe que muita gente, infelizmente, não tem condições, produtor rural às vezes não tem condições de fazer a manutenção. A Prefeitura vai entrar com algum incentivo para que essas pessoas consigam fazer a preservação de fato dessas nascentes e manter a água brotando ali, né? Exatamente. A ideia desse mapeamento é justamente conhecer para poder intervir. A ideia que a Prefeitura tem é, seguindo o exemplo de vários outros municípios do estado e de outros estados também, é a questão do o pagamento por serviços ambientais. É um programa que justamente prevê uma remuneração para aquele produtor que mantém preservada a sua área de nascentes. E é importante destacar que essas nascentes estão inseridas em áreas de proteção que fazem parte da bacia do Una, ou seja, a falta de preservação acaba trazendo consequências para a própria bacia do rio Una, que é o rio aí importante que abastece a cidade. Exatamente. O rio Una, a gente vê, né, a situação dele no dia a dia, então é um rio bastante assoreado, então demanda bastante recurso para fazer a limpeza dessa água. A concessionária que atua aqui sofre, né, com a questão dessa limpeza. Então, sim, a ideia é que a gente preserve essas nascentes para aumentar não só a qualidade, mas também a quantidade. Estamos falando aí de um manancial de abastecimento público de extrema importância. Então, é uma ação que precisa ser feita mesmo. E surpreendeu vocês, Heloísa, essa quantidade de 2.000 nascentes? Eu, por exemplo, não tenho noção, mas é um número alto para o município? É um número alto. É um número bastante alto. A gente realmente tem um município bastante irrigado, então o que aumenta a responsabilidade de todos para a preservação dessas áreas. Pode haver mais nascentes? Vocês conseguiram mapear toda a área? Olha, pode até haver, mas a princípio o mapeamento ele já é bem preciso. Então, a gente entende que esse é o número real mesmo, 2.604 nascentes. E quando deve começar essas conversas, né, com os produtores rurais, Heloísa, para fazer essa parceria? Você acha que pode haver enfim, eles não quererem aceitarem isso, uma resistência? Existe resistência, né? Esse programa de pagamento por serviços ambientais tem uma sequência de passos a serem tomados aí pela Prefeitura. O primeiro deles é a elaboração de uma lei, um projeto de lei que justamente autoriza essa remuneração aos proprietários e as condições do programa. Mas a resistência, ela existe, a gente já vê a exemplo de outros municípios que já executam esse tipo de programa e a gente pretende justamente atuar no convencimento desse produtor, explicando para eles os benefícios que ele vai ter também. Não tem prejuízo, né? Não tem prejuízo. É que às vezes o produtor entende que uma área que é de preservação permanente ele poderia usar para outros fins, obter alguma remuneração e é por isso que o programa prevê essa remuneração, para justamente que ele prefira, né, preservar a nascente do que fazer uma outra atividade produtiva no local. E é importante destacar também a importância que os produtores precisam ter com a questão do lixo, né, no entorno das propriedades, que isso acaba entrando na bacia do rio Una e provocando transtornos, como a gente mostrou no ano passado, a questão da dificuldade de abastecimento, né? Rapidamente, para a gente encerrar. Exatamente. O rio Una, ele sofre com muito assoreamento. Então, às vezes, é muito resto de matéria orgânica mesmo, que vem, né, de propriedades, de desmatamentos feitos. Então, é uma ação que precisa de uma intervenção séria, comprometida da Prefeitura e dos proprietários. Envolvimento de todos, né? Muito obrigada, Heloísa, pela sua participação e aí sucesso com esse projeto de vocês. Obrigada pela oportunidade. No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo. E ainda confira como foi a abertura da Semana Monteiro Lobato em Taubaté. Hora certa para você, 7 horas e 12 minutinhos. A gente está de volta em instantes.